A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadaz, venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em três categorias: letras, escrituras sagradas, números, tudo na Bíblia, tempo, quantidade, é matemática e cores. Que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. O nosso trabalho é com essas três fórmulas porque nós temos apóstolo e também sacerdote, porque nós temos as duas autoridades espirituais. A Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas três funções, de onde nós estivermos, até que seja onde for que você esteja, para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 12, 20, 41, Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. Veja os benefícios que há em você se juntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @Igreja 70 Santos. É ministrar nos 2 livros e capítulos com orações em um canal para o Espírito Santo, Senhor Deus, falar ao coração de todos os 70 remanescentes do Senhor e dos que buscaram uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação, revelação, edificação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre houveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, em que houver sorteios. O livro de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @Igreja 70 Santos, escolhendo um número de 1 a 70, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, se inscrevendo, deixando os comentários, dizendo seu nome, que você é membro da 70 Santos. Eu digo o número de rebanho, de uma 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer tipo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, o reino dividido não prospera. Mateus 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que esse ministério de sorteio não são o Senhor Deus Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os tempos físicos de hoje em dia. E você, o que você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais. Em dinheiro, essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais. Sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados, estão mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos a internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, milhões de pessoas de todo mundo, através de todas as redes sociais que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar
sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine a Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 a 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38, 40, Lucas 11, 41, 42 e Romanos 15, 16 a 18, Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. Lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco e querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte, verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça, a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live, eu poder libertar o @igreja Canta Santos. Eu peço ao Espírito Santo, Senhor Deus, para tocar os corações de todas as pessoas nessa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém. Senhor Deus, eu peço ao Senhor o Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos da licença de serviço da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, fortalecimento, proteção para todos dentro da rebanho santo do Senhor Jesus Cristo. Eu peço ao Senhor o Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria através da tua santa palavra que é viva, vida e Espírito e vivifica cada vida toda santa dessa live. É o que eu peço, já lhe agradeço, em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, muitíssimo. Amém. Glórias ao Senhor Deus. Vamos dar início à sua entrega dos 2 primeiros livros de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Seja muito bem-vindo ao sino com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolha seu número de 1 a 70 para você receber um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação nesse momento. Glórias ao Senhor Deus. Peça que o Senhor possa falar ao seu coração. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos 2 primeiros livros de hoje. Que o Senhor possa nos abençoar nesse momento. O livro de 2 Crônicas. Glórias ao Senhor Deus. Glórias ao Senhor Deus. 2 Crônicas. Vamos ao capítulo do livro de 2 Crônicas. Capítulo 2. 2 Crônicas, capítulo 2. Glórias ao Senhor Deus. Segunda Crônicas, capítulo 2, contém 18 versículos. Quando nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada, como ela é número, tempo, quantidade e matemática, eu irei ler somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença aonde você estiver.
Segunda Crônicas, capítulo 2. Agora mande o meu senhor para os seus servos o trigo, a cevada, o azeite, o vinho de que falou, e nós cortaremos tanta madeira no Líbano quanto precisares, e levaremos em jangadas pelo mar até Jope. Então tu farás subir a Jerusalém. Contou Salomão todos os homens estrangeiros que havia na terra de Israel, conforme o censo que fizera Davi seu pai, e acharam 153.600. Deles separou 70.000 para servirem de carreteiro, 80.000 para cortadores de madeira na montanha, como também 3.600 inspetores para fazerem trabalhar o povo. Glórias ao Senhor Deus. Provérbios com 31 capítulo. Capítulo 21 contém 30 versículos. O sacrifício dos ímpios é abominação, tanto mais quanto oferecido com intenção maligna. A testemunha falsa perecerá, mas o homem que a ouve será destruído para sempre. O homem ímpio mostra arrogância no seu rosto, mas o reto considera o seu caminho. Não há sabedoria nem entendimento, nem conselho contra o Senhor. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração. A oração é a oração 6. Para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Em nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, haja a cura, a renovação e a purificação dessas santas vidas que estão ligadas conosco em um só Espírito, sendo fiéis aos seguidores ou inscritos nessa Santa Igreja virtual. Arroba a Igreja dos Santos, através dessa ministração da Tua Santa Palavra. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo e já lhe agradeço. Glórias e aleluia, meu muitíssimo. Amém. Antes de eu dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em
Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar. E até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais. Como o Senhor Jesus disse, confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30. E diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Vamos dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Seja você também parte desse rebanho, escolha seu número de 1 a 70. E hoje nós iremos falar primeiro, eu irei falar primeiro os números ímpares e logo após falarei os pares. 11, 59, 12 e 60. Escolha seu número para você receber um livro, um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus para a sua meditação. Ruth, com 4 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Ruth, para o rebanho santo de número 11, 59, 12 e 60. Capítulo 2, Ruth, capítulo 2, para o rebanho santo de número 11, 59, 12 e 60. Capítulo 2 do livro de Ruth contém 23 versículos. Boaz fala a Ruth benignamente. Disse Noemi a sua nora, bendito seja ele do Senhor, que não tem deixado a sua beneficência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Acrescentou Noemi, esse homem é nosso parente chegado e um dos nossos resgatadores. Respondeu Ruth, a moabita também ainda me disse, com os meus servos ficarás, até que acabem toda a colheita que tenho. Disse Noemi a sua nora, Ruth, bom será minha filha que saia com as servas dele para que em outra lavoura não te moleste. Então Ruth se ajuntou com as servas de Boaz para recolher espigas até a colheita de cevada e de trigo se acabou, e ficou morando com a sua sogra. Glórias ao Senhor Deus. 9, 61, 10 e 62. 9, 61, 10 e 62. Glórias ao Senhor Deus. Seja muito bem-vindo, Joelma. 2 Coríntios com 13 capítulos. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos ao capítulo 9, 2 Coríntios, capítulo 9. Contém 15 versículos. Incentivos para a coleta. A administração desse serviço não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas graças que se dão ao Senhor Deus, visto que esta administração prova que sois obedientes e seguem o Evangelho de Cristo. Eles louvarão ao Senhor Deus e também louvarão ao Senhor Deus pela liberalidade das nossas contribuições para com eles e para com todos. E orarão com grande afeto por vós, por causa da excelente graça que o Senhor Deus vos deu. Graças ao Senhor Deus pelo seu dom indescritível. Glórias ao Senhor Deus. Seja muito bem-vindo.
Aímen. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, 35 e 36. Sofonias com 3 capítulos. Capítulo 2. Sofonias, capítulo 2. Que contém 15 versículos. Ameaças contra diversas nações. Isso lhe sobrevirá em recompensa da sua soberba, porque escarneceram e se engrandeceram contra o povo do Senhor dos Exércitos. O Senhor será terrível contra eles quando aniquilar todos os deuses da terra. As nações de todos os litorais, cada um na sua própria terra, o adorarão. Também vós, etíopes, sereis mortos com a minha espada. Estenderá também a sua mão contra o norte e destruirá a Assíria, fazendo de Nínive uma desolação, a terra seca como o deserto. 25, 45, 26 e 46, 25, 45, 26 e 46. Malaquias com 4 capítulos. Capítulo 2. Malaquias, capítulo 2. Contém 17 versículos. Advertências aos sacerdotes. A lei da verdade esteve na sua boca, a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz, em retidão e apartou a monte da iniquidade, pois os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, da sua boca devem os homens procurar a instrução. Porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Vós, porém, vos desviaste do caminho, a muitos fizeste tropeçar na lei, corrompestes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos, pois por isso também eu vos fiz desprezíveis e dignos diante de todo o povo, visto que não guardaste meus caminhos, mas fizeste acepção de pessoas na lei. Dezessete, 53, 18 e 54, 17, 53, 18 e 54. 1 Samuel com 31 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 1 Samuel. Sejam todos muito bem-vindos. 31. 1 Samuel, capítulo 31, para o rebanho santo de número 17, 53, 18 e 54. A morte de Saul. Puseram as armas de Saul no templo de Astarote e o seu corpo as fixaram no muro de Bet-Sean. Ouvindo isso, os moradores de Jabes de Gileade, o que os filisteus fizeram a Saul, todos os homens valentes se levantaram e caminharam toda a noite até Bet-Sean, tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos do muro de Bet-Sean e foram a Jabes, onde os queimaram. Então recolheram seus ossos e sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes e jejuaram 7 dias. 21, 49, 22 e 50, 21, 49, 22 e 50. Amós com 9 capítulos.
capítulo 7. Amós, capítulo 7. Contém 17 versículos. Amós e Amazias. Então Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali como pão, e ali profetiza. Em Betel, porém, daqui por diante não profetizarás, mas porque é o santuário do rei e o templo do reino. Respondeu Amós a Amazias: eu não era profeta, nem filho de profeta, mas criador de gado e cultivador de fios silvestres. O Senhor, porém, me tirou de após o gado e me disse: vai, profetiza ao meu povo Israel. 5:69, 6 e 66, 5:69, 6 e 66. Levítico com 27 capítulos. Capítulo 20, Levítico capítulo 20. Para o rebanho santo de número 5, 65, 6 e 66. Capítulo 20 contém 27 versículos. Penas de diversos crimes. Se o homem desposar ao mesmo tempo uma mulher e a mãe dela, é perversão. Tanto ele quanto elas serão queimados com fogo, para que não haja perversidade no meio de vós. Se o homem se deitar com um animal, certamente será morto. E matareis o animal. Se uma mulher se aproximar de um animal para juntar-se com ele, matarás tanto a mulher como o animal. Certamente serão mortos, e o seu sangue será sobre eles. Se um homem tomar sua filha, filha de seu pai, ou filha de sua mãe, para se envolver sexualmente com ela, a torpeza, serão eliminados aos olhos dos filhos de seu povo. Desonrou sua irmã, levarão sobre si a sua iniquidade. 1:69, 2 e 70, 1:69, 2 e 70. Deuteronômio com 34 capítulos. Capítulo 20. Deuteronômio capítulo 20. Contém 20 versículos. A mobilização para a guerra. Ao marchar contra alguma cidade para combater contra ela, propõe-lhe antes a paz. Se a sua resposta é de paz e te abrir as portas, todo o seu povo será sujeito a trabalhos forçados e te servirá. Se ela recusar a paz e preferir a guerra, então a sitiarás. Quando o Senhor, o teu Deus, a entregar nas tuas mãos, matarás todos os homens à espada, quanto as mulheres, as crianças, os animais e a tudo o que houver na cidade, todo o seu despojo tomarás para ti, e comerás o despojo dos teus inimigos, que o Senhor, teu Deus, te dá. Glórias ao Senhor Deus. 31, 39, 32 e 40. Primeira Crônicas com 29 capítulos. Primeira Crônicas, capítulo 26, para o rebanho santo de número 31, 39, 32 e 40. Contém 32 versículos. Os porteiros. Caiu a sorte da porta de leste e Selemias, depois lançaram sorte por seu filho Zacarias. Conselheiro prudente, saiu-lhe a porta do norte. Obed-edom
a do sul a seus filhos a casa dos depósitos, a supinhosa porta do oeste, perto da porta Salequete, junto ao caminho da subida, uma guarda, em frente outra guarda. A leste estavam 6 levitas, ao norte, quanto podia ao sul, 4 por dia, porém, para a casa dos depósitos, de 2 em 2. No átrio a oeste, 4 junto ao caminho, 2 juntos ao átrio. 23, 47, 24 e 48, 23, 47, 24 e 48. 1 Coríntios com 16 capítulos. Dezesseis. 1 Coríntios capítulo 16. Contém 24 versículos. Todos os irmãos vos saúdam, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Esta saudação é do meu próprio punho, Paulo. Se alguém que ama o Senhor Jesus ou Cristo seja amaldiçoado, vem, Senhor. A graça do Senhor Jesus ou Cristo seja convosco, meu amor seja com todos vós. Em Cristo Jesus, amém. 7, 63, 8 e 64, 7, 63, 8 e 64. 1 Tessalonicenses com 5 capítulos. Capítulo 4. Contém 18 versículos, a vinda do Senhor. Dizemos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vida do Senhor, não precederemos os que dormem. Pois o Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta do Senhor Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 29, 41, 30 e 42. Segunda Tessalonicenses com 3 capítulos. Capítulo 3. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, contém 18 versículos. Pedido de oração. A esses tais, porém, ordenamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, e trabalhando com sossego como o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Se, porém, alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal, e não vos associeis com ele para que se envergonhe. Todavia, não o tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. 13, 57, 14 e 58, 13, 57, 14 e 58. Judas com um capítulo. Para o rebanho santo, número 13, 57, 14 e 58. Judas com um capítulo que contém 25 versículos. Assim também Sodoma e Gomorra e a cidade circunvizinhas entregam-se à prostituição e às práticas sexuais antinaturais, e foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Contudo, semelhantemente também estes falsos mestres, sonhando, contaminam a sua carne, rejeitam toda a autoridade e blasfemam da dignidade. O arcanjo Miguel, porém, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse: o Senhor te repreenda.
Eis, porém, difamo tudo que não contendem naquilo que compreendem de modo natural, como os animais racionais até nisso se corrompem. Ai deles, entraram pelo caminho de Caim, movidos pela ganância. Foram levados pelo erro de Balaão, pereceram na revolta de Coré. Estes são manchas em vossas festas de amor, manquenteando-se convosco sem nenhum recato, pastores que se apacentam a si mesmos, são nuvens sem águas, levadas pelo vento, árvores sem frutos em pleno outono e desarraigadas, duplamente mortas. Glórias ao Senhor Deus. 15, 55, 16 e 56. Obadias com o capítulo. Obadias contém 21 versículos. Não devias parar nas encruzilhadas para determinar o que escapasse, nem entregar os que restassem no dia da angústia. O dia do Senhor está perto, sobre todas as nações, como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça, como vós bebeste no meu santo monte. Assim beberão de contínuo todas as nações, beberão sem cessar até o fim, e serão como se nunca tivesse existido. No monte de Sião, porém, haverá livramento e será santo. Os da casa de Jacó possuirão as suas heranças. A casa de Jacó será fogo, e a casa de Jacó terá fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú palha, e aqueles que se acenderão contra eles e o consumirão. 19, 51, 20 e 52, 19, 51, 20 e 52. Primeira Pedro com 5 capítulos. Primeira Pedro capítulo 3, que contém 22 versículos. O sofrimento na prática do bem. Finalmente, sejam todos o mesmo sentimento, compassivo, cheio de amor fraternal, misericordiosos, humildes. Não pagueis mal por mal, nem injúria por injúria, pelo contrário, bendizeis, porque para isso foste chamados, a fim que recebeste bênção por herança. Pois quem quiser desfrutar a vida e ter dias felizes, refreia a língua, sua língua de todo mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal, faze o bem, busque a paz e siga. Perdão. 27, 43, 28 e 44, 27, 43, 28 e 44. Êxodo com 40 capítulos. Êxodo capítulo 33. Capítulo 33 contém 23 versículos. Moisés e a glória do Senhor. Respondeu o Senhor: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então Moisés lhe disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar.
Como se saberá que achamos graça aos teus olhos e o teu povo? Acaso não é por andares conosco de modo que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e te conheço pelo teu nome. Glórias ao Senhor Deus. 3:67, 4 e 68, 3:67, 4 e 68. Naum, com 3 capítulos. Naum. Vamos ao capítulo do livro de Naum. Capítulo 2. Naum, capítulo 2, para o rebanho santo de número 3, 67, 4 e 68. Naum, capítulo 2, contém 13 versículos. A queda de Nínive. Ele convoca os seus nobres, mas tropeçam no seu caminho. Apressam-se para chegar ao muro da cidade. O escudo protetor é preparado. As portas do rio se abrem, o palácio se derrete. Está decretado que a cidade será despida e levada cativa. As suas servas gêmeas como pomba e batem em seus peitos. Nínive é como um tanque e as suas águas agora fogem. Parai, clama-se, mas ninguém olha para trás. 33, 37, 34 e 38, 33, 37, 34 e 38. Primeira Timóteo, com 6 capítulos. Vamos ao capítulo do livro da 1 Timóteo, capítulo 5. 1 Timóteo, capítulo 5, para o rebanho santo de número 33, 34, 37 e 38. O capítulo 5 contém 25 versículos, vários conselhos aos presbíteros. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra no ensino, porque diz a Escritura: não amordaçarás a boca do boi quando debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Não aceiteis acusação contra um presbítero, senão contra 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreenda-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração. A oração é a oração de número 1. Santíssimo Senhor Deus e Todo-Poderoso, que haja agora a expulsão de todo espírito imundo que estiver oprimindo de alguma forma as pessoas ou os lugares que estiverem ligados nessa live da tua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos agora, em o nome santo de santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos 2 últimos livros de hoje. Mas antes de eu sortear os 2 últimos livros de hoje, eu irei apresentar uma de nossas denúncias para todos vocês. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só
das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos, e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34, foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21, foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36, 2, diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34, foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9, Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção! Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção! Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Glórias ao Senhor Deus. Vamos dar continuidade ao sorteio dos 2 últimos livros de hoje.
1 João com 5 capítulos e Miqueias com 7 capítulos. Capítulo 5. 1 João capítulo 5, que contém 21 versículos. A fé no Filho do Senhor Deus. Quem crê no Filho do Senhor Deus em si mesmo tem o testemunho. Quem não crê no Senhor Deus, mentiroso faz, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e a vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho do Senhor Deus não tem a vida. Glórias ao Senhor Deus. Miqueias com 7 capítulos. Capítulo 6, Miqueias capítulo 6, é o último livro de hoje para a meditação de todos vocês. Capítulo 6 do livro de Miqueias contém 16 versículos. O juízo de Senhor contra Israel. A voz do Senhor clama a cidade, teme-lhe o nome. Temer-lhe o nome é a sabedoria. Escutai a vara a quem ordenou. Ainda há na casa do ímpio tesouros de impiedade, medida falsa que é detestável. Poderei eu inocentar balanças falsas com um saco de pesos enganosos? Os seus ricos estão cheios de violência, os seus habitantes falam mentiras e a sua língua é enganosa na sua boca. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo. O Senhor Deus falará ao seu coração nesse momento. Mentalize, escolha o número de 1 a 22. Através do sorteio, que dá total liberdade ao Espírito Santo falar ao seu coração. 11, 2 Crônicas, capítulo 11. 12, Provérbios, capítulo 21. Você que mentalizou 1, vai meditar no livro de Ruth, capítulo 2. O 14 vai meditar no livro de 2 Coríntios, capítulo 9. Você que mentalizou o 16, Sofonias, capítulo 2. O 13, Malaquias, capítulo 2, o 10, 1 Samuel, capítulo 31, o 22, Amós, capítulo 7, o 18, Levítico, capítulo 20, o 21, Deuteronômio, capítulo 20, o 20, 1 Crônicas, capítulo 26, você que mentalizou o 5, vai meditar no livro de 1 Coríntios, capítulo 16, você que mentalizou o 3, vai meditar no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Você que mentalizou o 6, vai meditar no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 3. 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Você que mentalizou o número 6, você que mentalizou o 17, vai meditar no livro de Judas com um capítulo. Você que mentalizou o 9, vai meditar no livro de Obadias, também com um capítulo. Você que mentalizou o 15, vai meditar no livro de 1 Pedro, capítulo 3. Você que mentalizou o 2, vai meditar no livro de Êxodo, capítulo 33. Você que mentalizou o 19, vai meditar no livro de Naum, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o 8, vai meditar no livro de 1 Timóteo, capítulo 5. Você que mentalizou, escolheu o 7, vai meditar no livro de 1 João, capítulo 5. E você que mentalizou, escolheu o 4, vai meditar no livro de Miqueias, capítulo 6. Glórias ao Senhor Deus. Eu vou repetir já os números que foram sorteados para todos vocês. Mas antes eu irei ler um dos desafios que as igrejas e canais estão apresentando para todos vocês. Atenção, basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações é mentira para receber 200 milhões de reais em dinheiro. Primeiro, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é o ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Segundo, prove para nós na Bíblia Sagrada que quem é do Senhor Deus Todo-Poderoso pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais. Terceiro, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Quarto, prove para nós na Bíblia Sagrada que um filho do Senhor Deus Todo-Poderoso que não faz
O que está escrito para ser feito e propositalmente. Não votem um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examinem João 9:31 e receba 200 milhões de reais. Quinto, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus ou Cristo não tinha discípulo político e receba 200 milhões de reais. Sexto, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido quem crê no Senhor Jesus não pagar imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus ou Cristo e recebendo as boas promessas e receba 200 milhões de reais. Sétimo, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus ou Cristo não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba 200 milhões de reais. Glórias ao Senhor Deus. Você que mentalizou o 11, 2 Crônicas, capítulo 2, o 12, Provérbios 21, o 1, Ruth 2, o 14, 2 Coríntios 9, o 16, Sofonias 2, o 13, Malaquias, capítulo 2, o 10, 1 Samuel 31, o 22, Amós 7, o 18, Levítico 20, o 21, Deuteronômio 20, o 20, 1 Crônicas 26, o 5, 1 Coríntios 16, o 3, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o 6, 2 Tessalonicenses 3, o 17, Judas, com o capítulo 9, Obadias com o capítulo 15, 1 Pedro, capítulo 3, o 2, Êxodo, capítulo 33, o 19, Naum 2, o 8, 1 Pedro 5, o 7, 1 João 5, 4, Miqueias, capítulo 6. Glórias ao Senhor Deus. Atenção, você que quer reconhecer o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador, de corpo, alma e espírito em sua vida. Declara aqui abaixo nos comentários as seguintes palavras. Eu, diga seu nome. Confesso e reconheço o Senhor Jesus ou Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, do versículo 28 a 30, faça a leitura dessa passagem em voz alta. E depois faça a seguinte oração. Senhor Jesus, eu entrego a Ti também meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo que são leves e suaves. E vou produzir muitos frutos, como já escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito, de dar muitos frutos. Ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. Depois entre em contato conosco no privado dos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Atenção nos benefícios e importância em vocês, seguidores que estão membro ofertante de uma de nossas igrejas virtuais, e também de você interagir com as nossas 2 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando, e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote apóstolo, uma vez por semana, oração diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 33 minutos, na @IG 318 37 300 e até 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @Igrejas Benditas, para buscar a Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para buscar ao Senhor Deus e para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Amém. Mateus 16, versículo 24 a 27, e João capítulo 15. Também vai receber base da Bíblia Sagrada concedida pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e horário das lives das igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abre o perfil clicando na foto no nome da igreja que está aparecendo na tela e vai na aba de seguindo, onde você encontrará as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. Lembre-se de conferir todas as mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas valem desde 12 bilhões até 200 bilhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada
que são mentiras. E se você quiser levar um dos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, seu município, estado ou país, basta estar em contato conosco através do privado de uma das redes sociais. A produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. E lembrando que conosco os obreiros recebem seu salário, as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, Secretaria de Empregos e Trabalhos e oportunidades e recursos para fazer a sua para o Senhor Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual ou religioso, desde que pregue 100% às escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês, aqui do Brasil e também da Inglaterra, Canadá, vocês também da Espanha, Portugal, México, África do Sul, Inglaterra, Argentina, França, Chile, Itália, Bangladesh, Rússia e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta de todas as duas igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, meu muitíssimo amém.